em nome da Escola do Parlamento. A instituição responsável por esse evento aqui hoje e nos próximos 2 dias é o Departamento de Pós-Graduação em Filosofia da PUC em São Paulo. Agradecemos também o vereador Eduardo Tuma, hoje secretário da Casa Civil. Já é o segundo evento que a gente tem feito junto com o vereador. Fizemos um evento sobre ficha limpa, agora esse simpósio. O vereador convida a escola para participar também, no que nós ficamos muito gratos. Brevemente, a gente fica feliz de receber esse simpósio de estética aqui na Câmara. Que minha graduação em filosofia, na Escola do Parlamento a gente trata muito de política, mas é muito interessante, com muita felicidade, que a gente recebe um evento de reflexão, um evento que foge um pouco ali da aridez da política pura para falar de estética aqui na Câmara Municipal. Então, agradeço muito envolver a escola nisso, agradeço muito a presença de todos. Esse evento está sendo transmitido ao vivo, tá? Está sendo pelo site da Câmara, pela TV Câmara vai ser gravado também. Eu agradeço muito ao convite de todos vocês. Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer à Câmara Municipal por ceder esse espaço para a realização do 5º Simpósio de Estética da PUC, Arte Fora do Eixo, Produção e Pensamento, idealizado pela professora Sônia Campaner, que é professora da PUC, minha professora na pós-graduação em Filosofia. Agradecer o convite aceito pelo professor Aguinaldo Farias e agradecer à PUC, claramente, dizer, já encerrando a minha fala, da alegria de poder fazer com que a Câmara seja esse canal de divulgação do conhecimento também, e permitir nessa abertura que as pessoas também se aproximem do Legislativo paulistano. E, finalmente, para mim, tão importante quanto todos aqueles que estão presentes, também são aqueles que nos acompanham pela internet, um público bastante grande, e na retransmissão que nós faremos na TV Câmara. Por isso, sem mais delongas, queria passar a palavra à professora Sônia. Bom dia a todos. Quero primeiramente agradecer à Escola do Parlamento por ter aceitado a proposta, né, do simpósio. Agradecer também a todas as pessoas que estão presentes aqui, as pessoas que estão assistindo também através da internet, e principalmente agradecer a presença do professor Aguinaldo Farias, que vai apresentar a nossa conferência de abertura. Vou fazer uma breve apresentação do professor. O professor é graduado em Arquitetura e Urbanismo, tem mestrado em História pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado pela FAU da Universidade de São Paulo. Atualmente é professor doutor do Departamento de História, da Arquitetura e Estética, do projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Foi também curador-geral do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, curador de exposições temporárias do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Atualmente é consultor de curadoria do Instituto Tomio Otaki e curador do Museu Oscar Niemeyer. É autor, entre outros, dos livros A Natureza do Artifício, Daniel Senise, The Piano Factory, A Arte Brasileira Hoje e La Arquitetura de Rui Otaki. O professor vai apresentar, então, a conferência intitulada O Circuito Artístico, Mercado, Gestão e Agentes e seu impacto no âmbito da estética. A palavra, então, ao professor Aguinaldo Farias. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer à professora Sônia pelo muito honroso convite. É para mim muito importante esse convite para que eu possa refletir certas questões, certos problemas com os quais tenho me deparado. Confesso que o tema é muito amplo e eu
fiz um recorte e ainda assim, relendo ontem à noite o texto, ficou-me muito evidente de que ele é muito lacunar, que eu precisaria enveredar, aprofundar certos aspectos. Mas é assim mesmo, nenhum texto é propriamente acabado, nenhum estudo encontra esgotamento. Seja como for, eu fiz uma pequena retificação no título, para deixar mais claro o que virá por diante. O circuito artístico, mercado, gestão e agentes, e seu impacto no âmbito da estética, ou breve relato de 2 experiências. Eu vou contar, então, sobre a minha experiência como curador à frente de 2 instituições, Instituto Tomi Otaki e Fundação Bienal de São Paulo. São experiências muito distintas e eu acho que tem alguns dados que são importantes na contribuição para o debate aqui. Deixei de lado aspectos ligados a, por exemplo, quando se fala em mercado, fala-se muito em marchand, galeria, não que como demonstrarei, não que esses agentes não sejam afetos à curadoria, ao trabalho do curador, mas ainda assim eu não tratei deles em profundidade. Esse relato, ele tem algumas digressões. Aliás, eu comecei memorial de livre docência, na epígrafe colocando Camilo Castelo Branco, quando ele diz que eu preciso perder esse vício de ficar mudando de assunto. Eu sofro desse problema, admito, eu conheço. E a idade não está ajudando, ao contrário. Então, começarei. Desde os anos 1980, o campo da arte vem passando por uma reorganização drástica, exponencializada nos últimos anos, e que passa pelo papel do mercado de arte no âmbito da produção artística. No Brasil, esse processo adquire contornos ainda mais radicais, uma vez que queimamos etapas importantes. Os museus, por exemplo, nunca chegaram a se consolidar, pelo menos a maioria deles. Vários deles sequer contam com curadores, ou até bem pouco não contavam. Eu mesmo sou curador do Museu Oscar Niemeyer, e que só passou a contar com curadoria 15 anos depois da sua abertura. Ele ficou 15 anos acéfalo. Os agentes do circuito misturam seus papéis, com colecionadores e marchands exercendo, aberta ou veladamente, papéis proeminentes nas instituições, dispondo sobre diretrizes e ações a serem tomadas. Curadores de instituições museológicas em íntima ligação com marchands e colecionadores, em alguns casos numa clara oposição aos preceitos basilares do Código de Ética do ICOM, que é a instituição nível mundial que discute a organização dos museus. Esses preceitos, vários dos itens incluídos no artigo conflito de interesses, que ele tem exatamente este artigo, e esses itens, vários itens são feridos. Um dos índices da entrada em cena do mercado como agente preponderante na produção artística contemporânea é a discreta e ubíqua presença de um mesmo texto, com algumas variantes, nas etiquetas de obras expostas nas paredes de bienais e respeitáveis museus do mundo, esclarecendo que a exibição daquela obra deve-se à cortesia da galeria. Essa é a ponta mais discreta entre as que são visíveis da injunção do mercado de arte, colecionadores, fundos de investimento, entre outros agentes no processo de difusão, e mais do que isso, da própria produção da obra de arte. A experiência em duas prestigiosas
instituições de naturezas distintas, localizadas em São Paulo, o Instituto Tomiotaki e a Fundação Bienal de São Paulo, favorece uma análise fecunda na revelação dos fatores que incidem na obra de arte, demonstrando cabalmente outras e decisivas compreensões do que seja seu valor estético. Então, breve relato de 2 experiências. Embora vinha militando na área há quase 30 anos, ainda não me sinto à vontade ao me definir como curador, preferindo preencher como professor o espaço reservado à profissão que me apresentam nos check-ins dos hotéis. Esse descomprometimento deve-se, em parte, ao caráter difuso e variado dessa profissão, ainda muito recente. Por outro lado, sua versatilidade intrínseca, nascida do trato com uma produção artística multiforme, que é o caso da arte contemporânea, amplia-se em função da precariedade de um país que, como já foi dito, onde as instituições ligadas à arte, museológicas ou não conseguem se estabilizar. Sequer atingiram a configuração mínima capaz de lhes garantir um funcionamento satisfatório sem sobressaltos. Vou dar 2 exemplos. O primeiro deles, a Fundação Iberê Camargo, que de instituição mais pujante de Porto Alegre, ativa num prédio justamente considerado como obra-prima da arquitetura, de autoria do arquiteto português Álvaro Siza, tendo-lhe sido bruscamente retirado o apoio por parte de seu patrocinador master, a rigor seu único patrocinador, a empresa Gerdau, praticamente fechou as portas, funcionando 2 dias por semana. Um outro caso, e aí o termo gritante não é uma força de expressão, é a virtual falência do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que, diante da impossibilidade de arcar com seus custos, resolveu vender sua única pintura de Jackson Pollock, pintura que lhe havia sido doada por Nelson Rockefeller em 1954. Essa opção, diga-se, foi apoiada pelo próprio Ministério da Cultura, conforme nota divulgada à imprensa. O MIC reconhece e valoriza a autonomia do UMAN, Rio de Janeiro, uma instituição privada que presta relevantes serviços à cultura brasileira. Por isso, respeita e apoia a decisão de sua diretoria. A venda de obras com objetivos específicos é prática comum em museus norte-americanos e europeus e muitas vezes serve ao objetivo de garantir a sustentabilidade financeira dessas instituições. No caso em questão, embora a obra seja de inquestionável relevância, sua venda, isoladamente, mostra suficiente para angariar os recursos necessários à criação de endowment que irá assegurar a sustentabilidade do MAN Rio. Fecha aspas. Não é possível não comentar que é inacreditável uma nota dessa por parte do Ministério da Educação, da Cultura, aliás. Aparentemente, de nada adiantou o protesto de artistas e curadores no abaixo-assinado de mais de 200 nomes, como também o posicionamento do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro que coordena os museus, defendendo que o caráter privado do museu não exclui a importância pública de seu acervo. Ao assinar essa nota à imprensa, o MINC não faz mais que assumir sua própria incapacidade na resolução dos problemas de um museu da importância do MAN-RJ. Mas o mais curioso não se comenta. O presidente do MAN-RJ, a figura simpática do Carlos Alberto Chateaubriand, é também o representante de Gilberto Chateaubriand, o colecionador que há mais de 30 anos depositou sua magnífica coleção em um empréstimo comodato ao MAN. Segundo este empréstimo, o museu deveria catalogar, fotografar, conservar suas obras, incluindo aquelas que durante anos chegavam semanalmente ao museu. Tudo isso em detrimento da própria coleção da instituição. Eu sei bem disso, porque fui curador geral do MAN no período 98-2000 e fiquei surpreso com o contraste dos tratamentos às duas coleções,
disparidade que fazia com que o museu fosse considerado por parte da comunidade carioca como propriedade de um colecionador. Que vocês tenham uma ideia da gravidade do quadro, graças a recursos obtidos junto à Fundação Vitae, o Mando Rio tem uma reserva técnica de primeira categoria. Esta reserva estava integralmente tomada pela coleção do Gilberto Chateaubriand, enquanto a própria coleção do museu, entre eles estava o Jackson Pollock, que estava no 3º andar do museu, numa sala que às 6 horas da tarde tinha o ar-condicionado desligado e era religado novamente quando o museu abria às 10 horas da manhã. Isso numa cidade como o Rio de Janeiro, que eu dispenso comentar o que acontece com o calor. Eu demorei 6 meses numa equação muito complicada para convencer o então curador da coleção Gilberto Chateaubriand que pelo menos a parte nova, a geração 80 em diante desta coleção, deveria subir da reserva técnica e em seu lugar devia entrar o próprio acervo do museu. Então, quando a cidade reclama que aquilo é um museu de um colecionador, ela tem justiça nessa reclamação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu não entendo como que uma coleção que há 30 anos vem se beneficiando dessa situação, cuidando, publicando, fazendo exposições, não abre mão, ela, de algumas das suas telas mais representativas e deixa com que a própria instituição mãe venda um trabalho. E quem propõe isso é uma pessoa que tem o mesmo sobrenome do colecionador. Agora, isto não é comentado, o que é um exemplo muito claro da estrutura paroquial que esse país funciona. Não, assim, fere-se as questões ligadas ao ícone que eu disse, o problema de conflito de interesses, porque fica muito difícil. Enfim, todos somos amigos, nos encontramos. Curadoria em um meio não consolidado. Lembro-me do impacto causado pela leitura da missão do Museu de Kanazawa, no Japão, orgulhosamente nomeado Museu do Século XXI, inaugurado em 2004. Nesse texto, o museu era apresentado como de 4ª geração, sendo a primeira correspondente à etapa em que os museus se dedicavam essencialmente à constituição de acervos. A segunda, às práticas educativas voltadas ao público. A terceira, os museus funcionando como usinas culturais, concepção epitomizada pelo Centro Georges Pompidou. E a quarta, a etapa em que os museus deviam se abrir amigavelmente ao público, projetados como extensão espacial das práticas pertencentes ao cotidiano da comunidade, o que, no caso do Kanazawa, ficava expresso na surpreendente transparência do prédio projetado pela dupla Sejima e Nishizawa, o escritório Sanaa. Embora uma e outra das nossas instituições tenha cumprido parcialmente alguma das etapas descritas, é fato que vivem sob o risco iminente de darem passos para trás. Isso quando não dão mesmo, como aqui já se referiu. Quanto à esmagadora maioria, forçoso admitir, sequer chegou perto disso. É claro que essa situação reflete-se na figura do curador, na sua plasticidade, no rol de expectativas que ele desperta, no seu poder crescente, frequentemente em atrito com os artistas, alguns deles, sobretudo os mais maduros, ostensivamente irritados com a presença de um profissional até bem pouco inexistente. Há, aparentemente, um surto de curadores e poucas instâncias a refletir sobre eles, seus deveres, seus limites. Há curadores, ou dito curadores, que sequer escrevem, como também aqueles que escrevem textos ilegíveis. Há curadores mais ou menos autorais. Há os que não colocam isso em questão, os que não se arriscam, os que se refugiam na falta de ousadia. Enquanto isso vai se dando, temos várias instituições que preferem abrir mão de curadores, contratando-os ad hoc, terceirizando-os.
O preocupante é que quando elas associam esse caminho à condição de guichês abertos à oferta de exposições, preferencialmente patrocinadas, deixando a implementação de suas diretrizes conceituais, quando as têm, ao sabor dos caprichosos interesses, não raro obscuros, dos departamentos de marketing das empresas legitimamente interessadas em agregar valor às suas marcas. Eu vou voltar a esse assunto rapidamente, mas de qualquer maneira, entre as várias vezes que eu fui abordado, uma delas era assim: tem um patrocinador aí do ramo de madeira, você não quer fazer uma exposição que tenha obras de madeira? Então, isso é muito comum. A alentadora e recente criação de cursos de ensino superior de crítica e curadoria ainda não conseguiu ajustar o perfil desse profissional. E no Brasil acostumamos-nos a aceitar que nada se constrói por acaso, que o futuro não será inevitavelmente positivo, o que nos exige desejo e ingente esforço. Sobre a prática curatorial na atualidade. Depoimento. A versatilidade da natureza do curador decorre, como já foi dito, da própria natureza da arte. Mais do que isso, do próprio circuito da arte, posto que desde Marcel Duchamp e seus ready-mades ficou impossível, ingênuo e suspeito tentar separar a obra de arte do circuito no qual ela está enredada. Mudou a arte e, em consequência, mudaram as instituições e os agentes que compõem a complexa engrenagem do seu mundo. Uma prova conclusiva dessa alteração reside, no Brasil, na irrupção cada vez mais crescente de centros culturais, instituições como o Instituto Tomiotaki, a Fundação Bienal de São Paulo, instituições destituídas de acervo, fenômeno que praticamente levou à troca da figura do conservador por esse novo e controvertido agente. Assim, conquanto em tese o trabalho do curador de exposições desemboca em construções de narrativas em espaços determinados, o que supõe intimidade com frações da produção artística com que ele tem afinidade, deve ser posto em perspectiva em relação às instituições onde atua, seus respectivos públicos e as fontes que as fomentam. Nos dias de hoje, trabalhar curatorialmente uma coleção virou quase uma exceção. Conservá-la, estudá-la, explorá-la, percebendo-lhe lacunas, propondo aquisições, exibindo-a, documentando, é empreendimento alentado que exige associação com profissionais de toda a ordem, do museólogo ao educador, passando por pesquisadores, produtores, arquitetos e designers, em suma, toda a cadeia envolvida na produção e montagem de exposições. Hoje, porém, com a tônica sendo dada pelas exposições temporárias, mais ao gosto da mídia e, consequentemente, dos patrocinadores, ambos ávidos por temas e protagonistas bombásticos, as instituições brasileiras depositárias de coleções terminam por colocá-las de lado. Procedem desse modo mesmo em tempos de crise, como agora, quando a escassez de recursos deveria promover o revolvimento do próprio acervo. O curador fixo de um centro cultural. Inaugurado em novembro de 2000, data de aniversário da sua patronessa, a artista Tomiotaki, o prédio do Instituto Tomiotaki, obra de autoria do seu filho, o arquiteto Rui Otaki, foi cuidadosamente projetado para ser um centro de exposições. Na qualidade de curador convidado pouco antes de sua abertura, meu trabalho começou pelo envolvimento com a etapa do projeto, acompanhando o processo do arquiteto, aconselhando-o sobre a necessidade de salas diferenciadas, a série de cuidados a serem tomados em relação a elas, tais como a necessidade de um piso de alta resistência, conduítes de energia passando nesse mesmo chão e a meia altura das paredes, revestidas de cima a baixo, com chapas grossas de compensado, próprias para a perfuração constante, criação de uma estrutura no forro capaz de permitir a suspensão de peças pesadas, abandono de janelas para que não tivesse problema com luz ultravioleta, excesso de luminosidade
e a janela como fonte de calor, outros detalhes. Esses preceitos, aliados à refinada qualidade do espaço projetado pelo arquiteto, com as marcas peculiares de seu esmerado acabamento, fizeram das várias salas do Instituto Tomiotaki as melhores, ao menos até o presente, da cidade de São Paulo, as mais adequadas à apresentação da ultra-exigente arte contemporânea, variável até o imprevisível. Convidado por Ricardo Otaki, designer de formação com ampla experiência em gestão de equipamentos culturais e diretor-geral da jovem instituição, para ser seu curador-geral, aceitei para, juntos, estabelecermos a missão, objetivos e as estratégias para cumpri-los. O arcabouço teórico que deu lastro a esse edifício derivou de uma compreensão determinada da arte moderna, em geral, e contemporânea, em particular. No intuito de garantir a implementação dos objetivos desse arcabouço, montou-se um setor educativo especialmente robusto. Em lugar da ultrapassada visão de um serviço a ser ministrado a cada exposição, o educativo, sob a responsabilidade de uma profissional de alto calibre, Stella Barbieri, juntou-se à curadoria e diretoria geral no debate sobre as tendências e obras contemporâneas mais significativas, suas referências modernas. Uma vez isso mapeado, avançou-se na compreensão das carências estéticas do público potencial, com destaque à região da cidade onde o Tomiotaki está situado. Pensou-se muito nas escolas. A preocupação do educativo não era exatamente com os alunos, mas com os professores. A preocupação era ajudar, contribuir na complementação da formação daqueles que formam, e não na ação tópica de atendimento a alunos, que também é importante, mas, enfim, longe de ser o mais importante. O mais importante é ajudar o professor, porque esse é um quixote em salas de aula, frequentemente marginalizado pela própria escola. A orientação curatorial, numa ação compartilhada com outros dois vetores, educativo e administrativo, concebeu a instituição como dotada de missão eminentemente educativa, formativa, com um projeto de ação dedicado ao fornecimento de insumos estéticos a uma população carente deles, definindo artistas e temas a serem apresentados como resultado natural desse processo. O elenco de exposições, portanto, não obstante sua visibilidade, não foi concebido como o elemento mais importante do processo, mas sim sua última etapa, seu resultado lógico. Numa palavra, nunca se pensou em adicionar o educativo a uma exposição. Antes, o contrário, projetava-se exposições como parte de uma estratégia educativa. Ainda quanto ao raio da ação curatorial educativa do Tomiotaki, no que se refere à ação tópica, dirigida diretamente ao público local, aconteceu a criação de um conjunto de cursos práticos e teóricos, uma verdadeira escola informal, iniciativa essencial para o êxito do processo. Também foi importante a articulação com a rede de professores de arte em toda a região, uma vez que a meta educativa era um ponto de honra. O principal alvo de nossas ações, como disse, sempre foi o professor de arte, o agente formador, e não seus alunos. Grande parte da documentação produzida pelo educativo era dirigida a ele, assim como parte dos projetos enviados para as secretarias de Estado e municípios da educação, assim como a ONGs e instituições correlatas. O programa de exposições previsto para ser desenvolvido ao longo de anos tinha em mente vários projetos, exposições monográficas, temáticas, prospecção de novos valores, experiências relevantes surgidas ao longo do caminho, etc. Tudo isso encampando arte, arquitetura e design em suas várias vertentes, de clássicos como dadaístas, Antoni Gaudí, Joseph Albers, Flávio Schiró, a própria Tomiotaki, Regina Silveira, aos burricos de Nuno Ramos, às 4 exposições cobrindo a arte brasileira dos anos 50 até o presente,
outros projetos. No âmbito externo, a estratégia voltava-se à busca de parceiros locais e internacionais, o contato com artistas e instituições afinadas com o nosso modo de ver ou cuja ação nos fazia pensar. O uso recorrente das salas merece um comentário especial. A intimidade com os espaços expositivos, a exploração contínua de suas particularidades, paulatinamente transformaram cada exposição num laboratório espacial, uma aventura no tocante à construção de narrativas. O tempo deixava cada vez mais claro como essas salas poderiam ser melhor exploradas. Esse belo quadro desmonta-se parcialmente, vem se desmontando, em razão de 2 problemas. O primeiro deles é que esse modo de implementar a missão da instituição esbarra no caso das exposições que não são concebidas por ela, mas que ela recebe em número, diga-se de passagem, cada vez maior. A curadoria de um centro como o Instituto Tomiotaki, dada a abrangência de seu escopo e em coerência com os 2.000 metros quadrados de área expositiva, exige conhecimento e debate permanente do que se passa na arte contemporânea como um todo, com destaque ao âmbito nacional, responsável entre 60% a 70% da programação. Preencher essa área exige mais do que pode dar uma equipe curatorial em um orçamento constrangido por limitações, fortes limitações, o que leva o Instituto Tomiotaki, assim como todas as instituições congêneres, e aqui incluo as museológicas, a se converterem, como já comentei, num guichê aberto à oferta de exposições. É certo que quanto mais respeitável for o guichê, melhores serão as ofertas, mas o número de exceções é alarmante, até porque essa terceirização do projeto frequentemente passa longe das intenções da instituição, projeto artístico, expositivo. Tudo isso nos leva a refletir sobre o seguinte impasse. Precisamos mostrar o que importa dentro do extenso e complexo cenário artístico, ou a necessidade de preencher os espaços expositivos é um imperativo muito maior. Esse é um problema que nós temos. A gente vê determinados artistas que não têm muita qualidade frequentando instituições que são importantes, porque, a rigor, as instituições não têm como promover, buscar, fazer o recenseamento, um levantamento de âmbito nacional. Por exemplo, Rio de Janeiro, isso é muito comum, só expõe artista carioca. São Paulo talvez seja o lugar onde se expõe mais gente de fora. Mas certamente ninguém do Pará, ninguém do Nordeste, enfim, tem que estar numa área muito próxima. Os curadores não são pagos para isso, não se tem dinheiro para trazer, os preços são altíssimos. Isso acontece a mesma coisa com o jornal, acontece em todas as mídias. Afinal, nós temos um desejo, temos uma necessidade de apresentar quais são as novas diretrizes. As mais importantes talvez não tenhamos acesso. As que tem estão repetidas. Mas temos que preencher porque temos que fabricar notícia. E temos que, de algum modo, saciar a ânsia, a avidez dos diretores de marketing. Desse quadro deriva uma segunda e sensível situação. Mais e mais as exposições são decididas pelo humor e interesse dos patrocinadores. Que há casos em que o braço financeiro da instituição alia-se a produtores para a viabilização de seus projetos. Antigamente, a gente só prestava atenção nas etiquetas, nas exposições, para saber qual era a proveniência das obras. Isto conta muito. Quer dizer, quantas coleções foram visitadas, quantas instituições foram visitadas. Agora deve-se pensar num plano mais amplo. Essas exposições vêm de onde? Quem é que as produzem? Quem está por trás disso? E nós vamos perceber imediatamente que existe uma rede de produtores, ligada, por exemplo, a museus internacionais. E eles que vão azeitando essa máquina. Quando isso acontece, o curador vira uma figura decorativa. E, em seu lugar, figuram esses 2 agentes.
um interno à instituição e outro um departamento de marketing da empresa patrocinadora. Entre um e outro pode também se interpor um terceiro, que é a figura do produtor profissional, que vai pelas instituições oferecendo exposições, que ele tem contato com outro produtor internacional ou nacional. O segundo problema refere-se ao aumento dos custos de importação e exportação. Aí notem a cadeia de acontecimentos. Responsável pela diminuição da presença de produção internacional, exceção feitas a nomes bombásticos, mais afeitos à mídia e, por extensão, aos patrocinadores. Patrocinadores e nomes bombásticos em arte significa artista morto, basicamente. Porque, como já foi dito em diversas instituições, patrocinadores, diretores de marketing, não conhecem nada pós-Van Gogh. Agora conhece Jackson Pollock, tá certo? Mas tem que ser Miró, tem que ser Chagall, tem que ser os dadaístas. Nada que venha dos anos 60. Arte pop, isso é uma bela exceção. No geral, não sabem e não têm interesse nenhum em patrocinar isso. Isso quer dizer nome bombástico. Então, às vezes, vem uma exposição de um bom artista, mas com o rebotalho do bom artista, que existe. Vem fundo de ateliê, vem coisas absolutamente secundárias ou estudos. Até teria o seu interesse, mas, de qualquer maneira, é apresentado como sendo uma outra coisa. Agora, esse número está tendendo a diminuir e vai diminuir mais. Por quê? A alta dos preços de obras internacionais, a alta que está levando com ela os preços nacionais, tem dificultado as importações temporárias, os custos de seguro, entre outras despesas concernentes. Há aquela famosa história que na Bienal, segunda Bienal de São Paulo, a Guernica chegou no Porto de Santos e subiu o morro no lombo de um caminhão. E no meio da Serra do Mar, o caminhão quebrou, eles tiraram a lona, colocaram no outro caminhão e ela seguiu. Isso pertence a um outro planeta, não é nem um outro tempo. Primeiro que hoje não se pensa numa Guernica saindo. Segundo que qualquer, por exemplo, Demoiselle d'Avignon, que trabalha mais portátil, é impossível de sair. Qual é o valor disso? O custo disso? É ilimitado. E eu lembro que uma vez eu fui levar para o Japão, representando o Museu de Arte Contemporânea da USP, uma peça, uma obra, talvez a obra mais importante do Museu de Arte Contemporânea, que é o autorretrato do Modigliani, a última obra que ele realizou e o único autorretrato que ele fez, por uma grande retrospectiva do Modigliani que abria um museu que de resto não existe mais, o Tobu, Museu Tobu, em Tóquio. E aí, quando eu cheguei, fui muito bem recebido e disseram, sabe que a sua obra quase que não veio, porque nós não conseguíamos pagar o seguro dela, porque ela estava orçada em 30 milhões de dólares. Isto foi em 1992. Você imagina, hoje em dia, a que pé que chegou. Porque Modigliani, pelo menos, estava morto. Só fez um único autorretrato e foi a última peça dele. Hoje em dia, 30 milhões? Isso pode um Andy Warhol custar isso, um Jasper Johns custar isso, com facilidade. Na direção do encarecimento, e é um efeito por ricochete, a última novidade corre por conta das tarifas aeroportuárias cobradas pelas concessionárias dos aeroportos brasileiros. Como se sabe, até bem pouco a tarifa de armazenagem guiava-se no fato de que as obras eram destinadas a eventos cívicos culturais, incorrendo numa tabela de preços que tomava como base de cálculo o peso das obras. Pois, segundo a Aeroportos Brasil Viracopos S.A., esse entendimento só deve ser aplicado a eventos que não exigem ingressos pagos, não sejam patrocinados e que possuam caráter estritamente patriótico. Fecha aspas. Por conta dessa
fina compreensão do problema, passou-se a usar uma outra tabela para aplicação de tarifa de armazenagem, que tem como base de cálculo o valor da obra de arte e não seu peso. Você pode imaginar uma obra que você pega um Volpe, que pesa, vai lá, 1,5 kg, 2, 3 quilos, mas que custa 5 milhões, o que isso vai provocar? Fora que há caso também, na armazenagem, as obras ficam adormecidas, porque fazem efeito tartaruga, porque agora eles olham primeiro para a obra, a proveniência, qual é o custo, e aí joga, e ainda fica segurando isso. Agora, isso, é claro, é afora, como eu vou comentar aqui, a rapina do nosso capitalismo, deve-se também à inflação dos preços. Esse é um efeito, quer dizer, começou a chamar muita atenção. Com mais essa jogada imprevista, com as feições da rapina oportunista que se pratica por aqui, de resto, um efeito colateral dos números estratosféricos do mercado de arte, todas as exposições internacionais, bem como parte das nacionais, que já sofriam um aumento dos custos de transporte seguro, ficam seriamente comprometidas. O curador de uma mega exposição. O exposto até aqui, estou avançando muito no tempo, o exposto até aqui indica a pluralidade de ações subjacentes ao trabalho curatorial. No âmbito dos relatos de experiências que aqui se propõe, a modalidade que se realiza num centro como o Instituto Tomiotaki pouco tem a ver com o que se exige de quem está à frente de uma edição da Bienal de São Paulo, ainda que ambas pressuponham intimidade com a produção artística nacional e internacional, especialmente com esta. Aberta ao público em 51, a Bienal de São Paulo ainda hoje mantém seu compromisso de trazer para o Brasil e a América Latina um balanço do que mais significativo acontece no mundo. Nesse sentido, e cotejando-se seu desempenho com as instituições locais, a Bienal praticamente inverte a proporção acima mencionada, trazendo a cada edição um elenco formado entre 60% e 70% de artistas estrangeiros. Imagina essa nova lei incorrendo agora, o que vai acontecer com a Bienal de São Paulo? O que pode acontecer com ela? Mesmo distinguindo-se de museus e congêneres, instituições dotadas de acervo, o trabalho em centros culturais, como o que foi descrito junto ao Instituto Tomiotaki, é ação planejada para durar muitos anos, passível de ser alterada nesse decorrer, ao sabor das modificações do contexto geral do campo da arte, como, por exemplo, o surgimento de novas vertentes, a irrupção de novas questões, agendas teóricas e até problemas contingenciais, como a crise financeira que ora atravessamos. Já a edição de uma mega exposição, ao menos no Brasil, continua sendo paradoxal e descuidadamente tratada como um tiro curto, empreendimento para ano e meio, quando muito. Eu e o Mosteiro dos Anjos sequer tivemos essa sorte. No final de agosto de 2009, fomos formalmente convidados para assumir a curadoria da 29ª edição de São Paulo, que seria inaugurada no começo de setembro de 2010. Um ano depois, e com a responsabilidade de tirarmos a instituição da formidável crise em que a diretoria anterior a havia metido. Bienal de São Paulo, Bienal do Mercosul, agora Bienal de Curitiba. No Brasil, ninguém se prepara especificamente para conceber a curadoria dessas exposições, pois nunca há tempo para isso. Por outro lado, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, convidam-se curadores com trajetórias bem-sucedidas, não necessariamente em produções grandiosas, mas no trânsito pelo mundo, no contato com produções de diferentes quadrantes, na relação com curadores, instituições de fomento, museus, centros culturais e galerias internacionais. O esteta funde-se ao gestor cultural em porções frequentemente descalibradas. A emergência na passagem dos anos 1980 para 1990 do mundo globalizado e dele para o mundo pós-colonial ou supranacional e integrado,
cujos efeitos mais expressivos, ao menos para o universo da cultura em geral, são a produção transnacional de mercadoria, as vagas imigratórias e a crescente disseminação da informação por destaque à internet, ensejou na esfera artística o surgimento do curador viajante, ou, como quer Jessica Morgan, o curador transnacional. Morgan, curiosamente, acredita o surgimento desse novo personagem à exposição Os Mágicos da Terra, levada pelo Centro Jorge Pompidou em 89, e não ao seu curador, Jean-Bert Martin, o legítimo responsável pela introdução da nova agenda estética, muito mais movimentada, atenta que eram as produções africanas, asiáticas, de Oceania e América Latina. Sob esse ponto de vista, tinha muito mais quilometragem e avidez que os interesses do conspícuo Harold Zeman, o patriarca dos curadores, cujo olhar estava circunscrito à Europa e à América do Norte. Mas é nítido que Morgan ignora os incansáveis périplos dos curadores cubanos, responsáveis pela Bienal de Havana, que, em modo franciscano, desde a segunda edição, em 1986, viajavam, como viajam até hoje, pela África e Oceania, em busca de vozes não tão oficiais quanto a Bienal de São Paulo, e o que dizer então da Bienal de Veneza ou da Documenta de Cássio? O paradigma a ser desafiado. O curador da Bienal de São Paulo, ou de uma exposição congênere, é, pois, um curador transnacional. Um viajante que vai pelo mundo afora fazendo anotações, conhecendo gente, produções, imaginando alinhavos, estabelecendo conjecturas. E se ele logra ser convidado, como eu mesmo fui por 3 vezes, que eu fui curador-geral em 2010, fui da representação brasileira em 2002 e adjunto em 96, é porque sua viagem começou muito antes. O convite de 2009 fez com que eu e Moacir dos Anjos, amigo de muitos anos e coautor de alguns projetos, tratássemos imediatamente de somar nossas impressões, fixássemos uma questão central que emanava do que nos parecia ser mais significativo naquele momento e, a partir daí, defendêssemos e avaliássemos os artistas e respectivas produções, visitando-os pessoalmente, restabelecendo os contatos para tomar pé do que andavam a fazer, ou selecionando trabalhos tendo em vista a ocupação dos quase 30 mil metros quadrados que teríamos à nossa disposição. De tudo o que se passou, cabe comentar as incontáveis visitas, não só ao ateliê, mas a embaixadas, museus, galerias, colecionadores, agências de fomento internacionais, e quem mais nos fizesse ter acesso a obras existentes, obras em processo, que nos permitissem o comissionamento de obras. Interessante perceber a relutância daquele que não nos davam importância, como alguns museus pertencentes ao Star System. O bom exemplo aqui é o Museu de Arte Moderna de Nova York, que depois de havermos mandado uma correspondência solicitando as obras, fomos recebidos por um dos curadores que perguntou: que obras vocês querem? Confessando com isso que não tinham lido a correspondência. Éramos um museu da América Latina. Fosse um museu europeu, eu queria ver se o procedimento seria esse. Não éramos um museu, mas foi Fundação Bienal. E muito reconhecida, diga-se de passagem. Enfim, não emprestaram. Interessante perceber a relutância, por um lado, e aqueles que queriam tudo para estar na Bienal, porque seu artista seria valorizado com isso. Houve de tudo. A verdade é que não podíamos errar, sobretudo porque nossos critérios estéticos seriam suportados por 23 milhões de reais, muito mais que o suficiente para demonstrar que a prática curatorial, despojando de qualquer aroma romântico, trata-se de um grande e rendoso negócio. É isso. Obrigado. Quero
quero agradecer a sua conferência, que nos trouxe vários aspectos dos quais, às vezes, temos desconfianças, né, mas não temos a total alcance, né, desta condição. Acho que cabe muito bem para uma discussão sobre a arte fora do eixo, né? A gente pode abrir para questões. Alguém gostaria de colocar alguma questão? Venha, acho que fala. Se põe um pouco de água, passa a garrafa. Bom dia, professora. Eu sou a Cláudia, eu sou aluna da PUC, do curso de Crítica e Curadoria. A falta de dinheiro para exposições e todos os eventos relacionados à arte é uma coisa que impressiona muito. Eu sou gaúcha, sou de Porto Alegre, e eu fui em casa agora, coisa de 20 dias atrás, e eu passei para ver a Bienal. Me impressionou muito a quase indigência do evento, né? Porque eu trabalhei na 4ª Bienal e fui mediadora na época. E assim, é gritante a diferença do que aconteceu em anos anteriores e o que está acontecendo agora, né? Eu nunca pensei que tal pensamento fosse passar pela minha cabeça, mas passou. Eu lhe pergunto, pela indigência que está o evento, pela desimportância agora, não seria interessante se fazer um hiato para repensar uma Bienal como a do Mercosul, pela importância que ela já teve e que agora ela não tem mais, porque na cidade ninguém estava sabendo que estava acontecendo a Bienal. E antes, a Bienal ela era mais do que um evento cultural em Porto Alegre, ela era quase que um evento social também. As pessoas se preparavam para receber a Bienal. Era um evento que a cidade abraçava e que era abraçado por ela. Isso simplesmente deixou de existir. Então, eu saí de lá me perguntando, tinha uma instalação de um artista nigeriano que eu achei sensacional. Pouquíssimas pessoas vão refletir sobre aquilo. Aí, em determinadas coisas, será que elas não devem deixar de existir por um tempo para que ela seja repensada? Ou elas devem continuar existindo para que, pelo menos, seja feito o registro? Mas daí que registro do quê? Obrigado, Cláudia. A sua colocação é bem interessante, é pertinente. Eu entendo os dois lados. Por exemplo, quando eu comento que em 2009 a situação era de crise, porque a diretoria da Bienal anterior, ela foi um desastre. O presidente Manuel Pires da Costa fundou a instituição. E o curador Ivo Mesquita, eu imagino, movido por um gesto de defesa da instituição, aceitou a incumbência. No meu ponto de vista, ele não deveria ter aceitado. É o meu ponto de vista. Porque o caso ali era boicotar aquela presidência de modo que ela capitulasse. Ele deu sobrevida. Agora, eu entendo o ponto de vista dele também. Eu acho uma posição muito respeitável. Você tem que defender também a instituição. Porque se, por exemplo, nós abrimos um hiato lá na Bienal do Mercosul, vai ter muita gente dizendo que realmente não precisa de Bienal. Então, isso é um risco que nós corremos no Brasil. As coisas não estão consolidadas, elas precisam acontecer de qualquer modo. Agora, por outro lado, nós estamos viciados nessa ideia de que fazer exposições de arte ou trabalhar é uma coisa cara, que envolve muito dinheiro. E os próprios artistas estão se acostumando com isso. Não sei se você me entende. Por exemplo, as feiras de arte passam essa ideia. Os artistas querem participar dessa festa. Ou querem, naturalmente, sobreviver, entrar dentro do mercado, enfim. E terminam produzindo trabalhos que vão ao encontro disto. Essa é a questão quando o mercado ele termina sendo indutor da própria produção. Tem um exemplo muito claro. Quando o Damien Hirst fez a Sensation, ele abriu uma nova era do artista. O artista como um superstar.
o artista plástico. Isso já vinha antes. Eu lembro de uma declaração do David Byrne, do Talking Heads, no começo dos anos 80, dizendo que quando ele estava na faculdade, que antigamente os artistas queriam ser band leader, jovens, queriam ser band leader de uma banda de rock, e que agora não, queriam ser artistas plásticos. Isso no começo dos anos 80. E nos anos 90 isso piorou muito. Quer dizer, isso é uma piora? É. Porque aí você produz olhando para determinada galeria para o que ela já tem. Você produz olhando para certos colecionadores para o que ele já tem. E o que é que você se perde aí? O que é que você perde? A questão estética, a pertinência, a relevância da colocação. E isso não necessariamente é caro. Eu lembro que, por exemplo, nos anos 70, o que havia de mais inovador e interessante foi, por exemplo, a arte postal, a arte conceitual, a exploração de novas mídias. E era justamente uma cruzada contra a arte como commodity. Isso era uma discussão. Agora, as agências, especialmente agências publicitárias, diretores de marketing, querem visibilidade. Então, transformaram as exposições em entretenimento. A primeira Bienal que eu participei foi em 81. Não era entretenimento. Não era entretenimento. Quer dizer, o público era de 60 mil pessoas. Hoje em dia, para se justificar, mesmo prédio. Tá? Não era esse montante absurdo e ela nem custava tão caro. Então, você podia trazer coisas muito interessantes para cá. Que hoje, com o montante que se tinha, é risível, você não conseguiria fazer. Não naqueles moldes, mas em outros moldes. Aí vão dizer, não é para o grande público. É uma questão a ser colocada. Se você vai sob a rubrica do entretenimento, a questão é uma. Agora, se você for sobre a rubrica do debate, a questão é outra. Onde é que você quer estar? O que você vai privilegiar? Isso é uma discussão a ser feita, a ser travada. Essa discussão do que é válido, do que interessa ser discutido, joga areia no próprio sistema tal como ele está constituído, porque os diretores de marketing não vão apoiar, indubitavelmente. Aí você vai ter que lidar com uma certa pobreza. Agora, pobreza de meios não significa indigência mental. Você pode ser um trabalho muito, uma estocada funda em questões, que ele não é essa coisa muito cara. Eu lembro que uma vez eu recebi uma curadora alemã que ficou impressionada aqui em São Paulo como todo artista paulistano era bem nascido e tinha um baita ateliê. Coisa que você não encontra no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, os ateliês são mais precários, os artistas mais pobres e fazem trabalho com outras coisas. E coisas muito relevantes. Agora, o que não pode é ficar no meio do caminho, que eu acho que é como está, por exemplo, a Bienal do Mercosul. A Bienal do Mercosul se estourou na edição anterior, porque o Gaudêncio chamou mais de 400 artistas, e aí não havia condições de abrigar 400 artistas. E a diretoria entrou no meio, que é onde eu sei, isso é uma questão muito controvertida, mas tirou 200 artistas fora. Como é que pode? Quer dizer, então, o trabalho de um curador é um trabalho de negociação. Você não pode deixar de perder de vista o administrativo, entendeu? O político, o dinheiro que você tem. É claro que você tem que jogar, no meu ponto de vista, a favor do artista. Eu nunca limitei o artista, só quando de fato era uma coisa, por exemplo, no custo que era impensado, mas eu deixava a instituição dar o limite. Eu não introjetava esse limite, falava, vamos embora fazer isso que dá para fazer, coisa e tal. E sempre que pude, eu forcei a instituição a fazer. Tem vários exemplos nesse sentido. Tá? A Bienal do Mercosul quase se arrebentou, nessa era um convite a pensar qual. Mas você podia fazer, de qualquer maneira, uma exposição. Agora, não convidando o Afonso Rugh, porque ele não tem esse tipo de sequer compromisso. Ele é o típico curador transnacional, ainda que ele tenha se especializado no Cone Sul, que ele fica no Chile, no Uruguai, no Rio Grande do Sul. Mas, enfim, ele não tem uma vivência do que está acontecendo no Brasil para a gente fazer uma exposição com questões. Aí, se o público não souber,
eu não me preocupo tanto. Porque eu, com a experiência, eu tenho uma certa experiência nesse negócio, vai lá, meu querido amigo Dudu Maia Rosa diz que quando vai gente leiga no ateliê dele, completamente ignorante, e quer comprar obra, ou quer ver trabalho, compra ou chama a atenção aquilo que é melhor. Discute isso comigo. Sim, é uma coisa impressionante, como uma obra boa, levanta a mão e fala o negócio que é comigo. O que contraria uma série de suposições, né? Então é mais ou menos isso. Você, diante de um Volpe, deixa o Volpe lá, que o Volpe dá conta. Dizia o Lorival Gomes Machado que arte é frequentação. Você frequentando, vai vendo, vai aprendendo, vai apurando o gosto. Tá? Com isso eu quero dizer que é bom que o cara vá, melhor do que ele não ir para a Bienal. Vai um garoto, não entende nada, mas fica surpreso, porque o não entendimento também é uma forma de entendimento. Mexe, destrava alguma coisa, catalisa um processo, faz com que ele acorde daqui a 5 anos pensando naquilo. Comigo foi assim, por exemplo, e acho que com todo mundo. Não é? O que diabo é isso que não existe? Que diabo é isso que está existindo, mas eu não podia imaginar que isso existisse? Então, tem esse efeito. Agora, por outro lado, ela produz muito mais inimigo do que amigo. Eu quero dizer com isso é que você convida um monte de gente para ir para uma exposição como a Bienal. Divulga que é essencial, porque os diretores de marketing estão fazendo isso, e as agências publicitárias estão fazendo isso. Vá à Bienal, é importante conhecer a arte contemporânea, é o último grito. O cara vai, e é muito complicado. Sempre é muito complicado, porque mesmo os trabalhos mais carismáticos são complexos. E aí o cara não entende nada. Qual é o recurso? Entre ele se sentir uma besta quadrada e aquilo que ele está vendo, ele prefere achar que aquilo que ele está vendo é que é uma bobagem. Então, eu conheço muita gente que foi em exposição e saiu inimiga. Você, em lugar de produzir público, você perde o público que você tem. Porque é tratado como entretenimento, a chave é errada. Vai que é fácil, você vai gostar. Não, não necessariamente. Então, eu lembro, eu expus no Ramos e tinha os urubus. Aquele urubu, e fora que a mídia adora isso. Então, o que a gente vai dizer? O Fábio Cipriano, seu colega, o que ele noticiou? Os urubus do Nuno Ramos e a pichação. Isso não quer dizer. Você faz uma Bienal de 30 mil metros quadrados e o que fica na tela é o urubu do Nuno Ramos. Eu tinha artistas, bom, tinha 160 artistas. O que eu não tinha ali era... Aliás, eu cheguei à seguinte conclusão. Quer esconder um artista? Põe na Bienal. Porque ninguém vê, ninguém sabe. É tanta coisa que você se perde. Eu expus gente de primeira qualidade. Sobrou os urubus do Nuno Ramos e aquele artista argentino, cujo nome não merece que eu cite, porque aquilo foi de um oportunismo tão nojento, que fez campanha política para Dilma dentro do espaço público, e o espaço dele foi fechado, e ele saiu atirando para tudo quanto é lado. E aí a imprensa, pá, e aí teve abaixo-assinado, teve um monte de coisa na internet. Porra, quando é que vai se discutir arte, afinal? Não. Então está tudo... Não quero desqualificar o trabalho do Fábio, que tem grandes contribuições. Mas ele vai, nessa altura, ele foi nessa onda. Como outros foram. Por isso que precisamos de críticos, inclusive. Então é isso que está acontecendo. Eu acho que a gente precisa rever o modelo. Não é? Por exemplo, eu tinha jurado para mim nunca mais fazer uma Bienal, porque eu saí traumatizado da Bienal de 2010, porque não é mole. Porque o nível de pressão é tão forte que você tem, você imagina, que você está mexendo com 23 milhões, aí você entende o que isso significa na prática. E não é que eu recebi pressões de fora apenas, eu recebi de dentro, e recebi do produtor da Bienal. Porque esse cara, ele sugou ao que ele podia. E ele, eu sei, ele estava agindo com a presidência e a diretoria por detrás, que me abraçava. Mas, na verdade, ele era o tira ruim, era o tira mal, sabe? Eu falei, não faço mais. E agora eu vou fazer a Bienal de Coimbra o ano que vem, 2019. Mas por que eu vou? Porque são 35 artistas. Então, se é para fazer, pequeno. Eu só aceito pequeno. Não faço uma coisa grande. Não aguento mais fazer coisa grande.
Estou lá naquele museu que tem... O Museu Oscar Niemeyer é gigantesco. Ele é o maior museu do Brasil. Curitiba tem essa mania de o maior, né? Lá tudo é maior, tudo é melhor. Agora que é república, então, virou uma coisa impossível de segurar. Mas o museu tem 17 mil metros quadrados de área expositiva. Isso aqui é isso. Isso é o andar maior da Bienal e bota mais 5 mil metros. Mas eu estou lá fazendo o quê? Tentando valorizar o acervo. Estou colocando o acervo no ar. Acervo, acervo, acervo. Nunca teve curador a instituição. Curiosamente, eu fiz a primeira exposição, eu e a Elisete Lanhado. Então, tem até um carinho, uma coisa de um dever. Mas Bienal é um problema, sob todos os aspectos que eu estou levantando. Vendido como entretenimento, aquilo não é entretenimento, é complicado. E aí, como é que você vai? Você simplifica tanto a leitura de um sujeito que já não é mais difícil, destrói a obra do cara. E destrói das mais variadas maneiras. Ou porque você a recorta excessivamente, ou porque coloca junto de uma outra que não faz sentido. E é difícil você conseguir produção de sentido numa exposição que tem 27 mil metros quadrados. Não sei se eu respondo a sua pergunta. Mas, enfim, não acho que tinha que... eu fico mais assim... não vamos cancelar, mas vamos fazer em outros moldes. E não tentar fazer uma mini Bienal. Vamos fazer uma outra coisa. Porque senão vai sair com cara de pobre, no mau sentido. Eu acho que a gente deve assumir a nossa pobreza, mas a nossa riqueza de ideias. É aí que está a nossa força. E deixar de sonhar. Eu lembro que o Martin Parr, lá na Flip, não na Flip, na Paraty em Foco, né, que é uma mostra de cinema, de fotografia que tem lá em Paraty, super interessante. O Martin Parr virou assim, eu não sei, os fotógrafos brasileiros, todos eles querem fazer um livro. Qualquer coisa quer produzir um livro. Produz um livrinho, não vale? Produz um livro de artista, produz uma coisa menor. Quem tem que ter livro é o Pena, que tem uma tremenda trajetória, mas o cara acabou de chegar, quer um livro. Outro dia eu fui lá visitar uma artista, falei, bem intencionado, já tem livro. Calma. De capa dura, para em pé. Estou falando do para em pé porque esse foi um critério do Nelson Lerner. Nelson Lerner nunca teve livro. Aí, em 94, eu fiz a primeira retrospectiva. Foi uma exposição que me colocou no mapa. Essa é uma outra discussão. Eu sabia que eu corria esse risco. E ela efetivamente colocou a mim e a ele. Ele estava sem galeria quando eu fiz a exposição dele. Imagina, aquela vaca sagrada sem galeria. Era ridículo. Já fazia anos que ele estava sem galeria. Ele falou, bom, agora que eu quero um livro que pare em pé. Era esse o critério. E o livro não parava em pé. Ele comprou 500 e encadernou todos. Agora para em pé. Ele queria que parasse. Isso é um critério, tá certo? E aí eu aproveito para puxar essa coisa do impacto. É claro que o curador, ele agrega valor. Eu odeio essa terminologia. Eu não uso nunca. Estou usando aqui só para, de fato, ridicularizar. E quando eu usei no texto, era entre aspas. Porque isso é conversa fiada de marketólogo e, de fato, eu não tenho paciência para esse vocabulário. Então, o cara que diz que não, ele está agindo, ou ele é burro, ou é má fé. Não tem nenhuma outra alternativa no meio. É claro que se ele coloca o cara na Bienal, o cara tem uma plataforma. Para o público, não, que não está nem vendo. Mas as galerias, claro. A coisa está correndo tanto que quando o cara chega na Bienal, se ele não tem a galeria, na verdade ele tem galeria no dia seguinte ao que o nome dele foi publicado. Aí ele já tem galeria. Então eu sei, muita gente foi atrás. Agora, isso é muito diferente de eu trabalhar com uma galeria e ficar soprando o que eu vou escolher numa instituição como a Bienal, ou, pior ainda, num museu, e é o que acontece. Nós temos situações como essa aqui. Você vai fazer uma individual de um grande cara e você sopra para o Marchand. Porque o museu dá uma chancela poderosa. A Bienal também dá, mas o museu também dá. Mais alguma questão? Então, só nos resta agradecer a sua excelente contribuição. Tem muita história aí para contar, né? Putz. A gente poderia ficar horas aqui ouvindo, mas
quem sabe um outro convite, não é? Muito prazer, Então, sempre. Muito Eu que obrigada, agradeço. Aguinaldo. Sara, Muito muito obrigado. obrigada a todos vocês. E nós voltamos aqui às 14, né? Às 14 horas com a apresentação das comunicações. Obrigada.